E muito bem, pessoal, vamos lá iniciar mais um PNLcast. Nesse PNLcast, vamos responder uma pergunta de aluno, uma pergunta que eu acho realmente importante. Que a pergunta é: como iniciar a abordagem em uma sessão de PNL? Devo fazer perguntas abertas ou perguntas fechadas? Em diversas ocasiões, em diversos vídeos, eu falo bastante sobre isso. Como você faz a primeira sessão, como você deve realizar a primeira sessão, como iniciar, como dar continuidade. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube que é uma demonstração de como fazer a primeira sessão. Esse vídeo é praticamente um curso de como você organiza e estrutura a primeira sessão. E após ouvir esse PNLcast, você pode procurar esse vídeo no meu YouTube, como fazer a primeira sessão, essa demonstração que eu faço com a Nath. Entretanto, esse tema é um tema importante, ele é um tema realmente profundo e é por isso que eu decidi abordar ele novamente, trazer uma perspectiva mais ampla para você por meio desse PNLcast. E é justamente sobre isso que nós vamos falar, então, sobre como abordar o cliente na sessão, que tipo de perguntas que nós devemos fazer. E para isso eu criei aqui alguns passos que você deve seguir para você realizar uma excelente sessão. A primeira coisa, antes mesmo de você se perguntar sobre o que você deve perguntar para o cliente, a primeira coisa que você tem que fazer é gerar rapport. É o rapport, essa conexão com o cliente que vai facilitar muita coisa, que vai ajudar você a saber quais são as melhores perguntas para fazer. Se você não tem rapport, você vai sentir dificuldade na conexão, na comunicação com o cliente. Então o primeiro passo é esse, gerar rapport. Então você gerou rapport, estabeleceu o rapport com o cliente, você vai para o próximo passo. E o próximo passo é o feedback. Esse feedback é para você saber como que foi a execução das tarefas que foram sugeridas, ou que foram prescritas, ou que foram determinadas na sessão anterior. Então isso daqui é um momento que normalmente tem na segunda, na terceira, na quarta sessão, normalmente não tem na primeira sessão. Mas nesse momento de feedback, o que você tem que fazer? Algumas perguntas como foi a sua semana? Como que você está? Como foi a realização das tarefas? Tarefa A, tarefa B, tarefa C. Então você vai identificar como foi a semana do cliente, como que estão as coisas, o que está acontecendo. Aí você já começa a entender o que está funcionando, o que não está funcionando. Quando você faz esse levantamento, como foi a execução da tarefa A e da tarefa B e da tarefa C, você sabe o que funcionou, o que não funcionou tão bem, ou o que talvez não funcionou, você já pode ajustar. Nessas perguntas, talvez você já determina qual vai ser o assunto da sessão. Então você faz esse levantamento, você pega esse feedback. Algo importante aqui, importante você não demorar muito tempo aqui. Esse feedback ele tem que ser rápido, 5 minutos, 10 no máximo. Não é para ficar meia hora fazendo feedback com o cliente, se aprofundando. Não, que eu fui lá e fiz aquilo, ele começou assim, depois foi aquilo, e a hora que você vê passou meia hora. Não, esse momento de feedback é só para você saber como que foi a execução das tarefas, se foi certo ou se foi errado, para depois você dar início de fato na sessão. Então você passa o momento do feedback e você vai entrar então na expectativa. O que é a expectativa? Esse é o momento para você entender qual que é a expectativa que o cliente tem com essa sessão. Então esse daqui é um momento para você fazer algumas perguntas nesse sentido. O que você espera dessa nossa sessão de hoje? Desses pontos que a gente já está trabalhando, o que você deseja melhorar? Do que foi feito na semana passada, você acha que tem algo que a gente pode abordar hoje para se aprofundar ainda mais? O que você gostaria de trabalhar hoje? Qual que é o seu maior desafio nesse momento? Como que eu poderia te ajudar? Então você vai fazer perguntas com o intuito de entender o que o cliente espera dessa sessão. E aí, a partir daí, quando o cliente der a resposta dele, você vai iniciar de fato a sessão. Então você vai entrar no próximo passo. E qual que é o próximo passo? Que é entender o problema ou a situação. Esse daqui não é o momento, o cliente fala a dificuldade. Ah, Silas, eu quero trabalhar na parte de relacionamentos, lidar com uma situação que aconteceu comigo e com a minha esposa. Você não vai já chegar e aplicar uma ferramenta. Você precisa entender o que realmente está acontecendo, entender a situação, entender o problema. Você precisa investigar esse problema. E é aqui que
que a gente vai começar a determinar se são perguntas abertas ou fechadas que nós vamos fazer. E a minha recomendação nesse momento é que você faça perguntas abertas, mas não qualquer tipo de perguntas. Se você é practitioner, é o momento para você fazer perguntas para metamodelar. O que é metamodelar, Silas? Metamodelar é você trazer o que aconteceu da estrutura profunda para a estrutura superficial novamente. Porque como a gente estuda dentro do practitioner, no practitioner nós falamos sobre metamodelo. Se você fez o practitioner, tem lá o metamodelo para você se aprofundar nisso. Então, dentro do practitioner, nós entendemos que nós pegamos uma situação que nós experimentamos e o que nós fazemos com essa situação? Nós omitimos, distorcemos e generalizamos as informações. E depois nós transmitimos toda essa experiência no modo omitido, generalizado e distorcido. Então, nesse momento, nós vamos entender o que realmente está acontecendo por meio do metamodelo. Então, vamos supor que uma pessoa chega para você e fala: ah, Silas, ele sempre me deixa triste. Ele sempre me deixa triste. Então, essa daí é a afirmação da pessoa. Aí você vai o quê? Você vai metamodelar. Ele quem? Quem especificamente? Seu marido, seu amigo, seu gato? Quem deixa você triste? Sempre mesmo? A pessoa sempre deixa você triste. Não teve um momento que essa pessoa te deixou neutra ou te deixou feliz? Sempre te deixou triste? E como exatamente ele te deixa triste? Como que essa pessoa faz você se sentir triste? E como que ele fazer, ou essa pessoa fazer isso, está relacionado com o sentimento de tristeza que você tem? Então, esses tipos de perguntas do metamodelo são perguntas abertas para o cliente ali pensar, encontrar uma resposta e buscar lá na estrutura profunda o que realmente está acontecendo para entender melhor a situação. Então, a gente começa simplesmente a entender todo esse problema, o que realmente aconteceu, e sai dessa linguagem superficial, porque na linguagem superficial nós não conseguimos trabalhar nada. Ah, ele sempre me deixa triste. Não tem o que trabalhar com isso. Você precisa entender a estrutura profunda. Então você começa a metamodelar. Ou então talvez você já está no Master. Se você está no Master, além de metamodelar, o que você pode fazer aqui? Você pode aplicar a prestidigitação verbal. Então isso daqui eu ensino no Master Practitioner em PNL. A prestidigitação verbal, que são algumas formas de você pegar e perguntar para o cliente, já desbloqueando muita coisa na vida dele. Então você pode fazer perguntas da prestidigitação. Então ele nunca te deixou feliz em nenhuma situação? Então ele ficar no sofá assistindo o jogo é uma forma de querer ver você sofrer na vida? Deve ser por isso que muitas mulheres morrem no mundo, porque os maridos às vezes assistem jogo de futebol no sofá. Então você começa a fazer a prestidigitação para quebrar os padrões. Existem lá diversos outros padrões para você utilizar na prestidigitação, que é o momento também para você utilizar. Então o que você vai fazer? Primeiro você vai lá, você vai gerar rapport com o cliente, gerou rapport com o cliente, pega o feedback, avalia a expectativa dele sobre a sessão de hoje e depois você vai entender o problema ou a situação com as perguntas do metamodelo ou com as perguntas da prestidigitação verbal, se você tem um Master também. E depois que você fez tudo isso, você entendeu o problema como um todo, aí sim você vai para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Escolher uma ferramenta. De acordo com a situação que o cliente apresentou, você vai escolher uma ferramenta. E se você realmente quer se tornar um profissional, você precisa aprender a escolher as ferramentas sozinho. E como que você faz para entender então essa mecânica, entender essa lógica, esse raciocínio para escolher a ferramenta sozinho? Tem outro PNLcast meu aqui que eu te ensino qual que é a mentalidade que você tem que ter para desenvolver toda essa estrutura para chegar diante de uma situação e saber qual ferramenta utilizar ou como adaptar as ferramentas para aquela situação. Tem outro PNLcast meu, você pode procurar aí também sobre como escolher as ferramentas. E depois que você escolhe a ferramenta, você aplica a ferramenta, aí você determina algumas tarefas, depois você faz o encerramento da sessão. Então, essa daqui é a estrutura sobre a questão de perguntas abertas ou perguntas fechadas. Faça perguntas com base no metamodelo ou com base na prestidigitação verbal.
Isso daí vai ajudar muito, vai facilitar para você lidar com a situação, porque a gente não consegue lidar com um problema que a gente não conhece, a gente não consegue ver ele por completo. Nós precisamos entender a situação que o cliente está vivenciando e entender o que ele omitiu, o que ele generalizou e o que ele distorceu, para a gente chegar o mais próximo do que realmente aconteceu. E a partir daí, quando a gente coloca as ferramentas da PNL, a gente consegue, de fato, gerar resultado na vida do cliente. E sobre as perguntas fechadas? Perguntas fechadas, Silas, eu posso utilizar? Posso não utilizar? Não devo utilizar? Resposta depende. Talvez em alguns momentos você vai ter que fazer perguntas fechadas. Você está triste? Sim, não. Talvez em algum momento você vai ter que fazer isso. Mas particularmente, se for para fazer uma pergunta fechada, faça uma pergunta de escala, de 0 a 10. O quanto você se sente triste hoje? De 0 a 10, o quanto isso impactou a sua vida? Essas perguntas de escalas vão ajudar bastante ao cliente entender o que realmente está acontecendo, ter uma percepção mais real do que está acontecendo, porque você está triste? Tô, mas de 0 a 10, quanto? 2? Talvez ele perceba que não está tão triste assim. Então, entre perguntas fechadas, eu prefiro perguntas de escalas, mas não devo utilizar nunca perguntas fechadas? Talvez em algumas situações, sim, está tudo bem utilizar. Mas a ideia central, se você quer gerar transformação, comece com perguntas abertas, com esse objetivo, com o objetivo de entender o problema como ele realmente é, como ele foi realmente gravado lá na estrutura profunda. Para isso, utilize o metamodelo e utilize a prestidigitação verbal. Se tiver que fazer perguntas fechadas, prefira fazer perguntas de escala. Pergunta de escala no sentido de 0 a 10, o quanto isso te impacta, o quanto você está sentindo, o quão forte é isso. E esse foi o nosso PNL Cast de hoje. Um grande abraço e até mais.